Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Nessa noite tão especial, mais uma noite aqui na presença do Pai. Mais uma noite adorando ao nosso Deus. Mais uma noite para glorificar o seu nome. Mais uma noite para escutar a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Por amor, primeiro dele, que veio para nós, e depois o nosso amor pelo Senhor Jesus. Amém? Estão preparados aí para a palavra hoje? Eita glória, estão preparados para a palavra hoje? Olha o que vocês estão falando, hein? Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra, já tem algum tempo até que Ele está me trazendo essa palavra. Ele foi me passando aos poucos. E a gente vai entendendo à medida que o Senhor vai passando, à medida que o Senhor vai mostrando. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra que realmente assim, é uma palavra que é para abrir os nossos olhos. É para fazer com que nós venhamos enxergar além da nossa capacidade. Então é uma palavra, irmãos, que é pesada. É uma palavra de muita responsabilidade. É uma palavra que precisamos estar muito em Deus para poder entregar, e eu percebi isso quando estava desenvolvendo ela hoje aqui na igreja, quando eu cheguei, eu percebi isso também. Então dá tempo de sair da igreja ainda. Porque se você não sair, nós vamos compartilhar ela. Amém? O tema dessa noite é: você reconhece Jesus, o Cristo? Esse é o tema dessa noite. Você reconhece Jesus, o Cristo? Irmãos, aquela pesquisa que eu mencionei aqui, acredito que há uns 2 domingos atrás, uma pesquisa que saíram para as ruas e começaram a perguntar para as pessoas: vocês preferem o quê? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? E não pode escolher assim, não, 5 milhões e eu vou entregar minha vida para... Não. Você tem que fazer uma escolha. Ou 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta. E essa pesquisa, essa palavra, esse vídeo, na verdade, que eu vi, ele não saiu da minha cabeça. O tempo todo esse vídeo martelando na minha cabeça, o tempo todo, sabe quando você fecha os olhos, vem aquele filme, e aquela até certa indignação, meu Deus, como assim? Como alguém pode escolher o dinheiro e deixar de ter a presença de Jesus? E eu, olhando para essa situação, e a gente se depara com 2 grupos de pessoas. Nós nos deparamos com o primeiro grupo, que são aqueles que não conhecem Jesus. Nunca foi apresentado o Senhor Jesus. Nunca ouviram falar, ou só ouviram de repente falar que existe. Mas nunca foi evangelizado, nunca foi mencionado a vida de Jesus para eles. Ok, esse pessoal, vamos dar um desconto. Eles não conhecem. Quando você não conhece, você não quer para você. Então esse pessoal, esse grupo, precisa ser evangelizado. Esse grupo precisa ser levado o evangelho o mais rápido possível para esse grupo. Nós precisamos levar o evangelho, tirar a igreja dessas 4 paredes e levar o evangelho para essas pessoas, apresentar o Senhor Jesus. E isso nós não dependemos da igreja fazer uma ação missionária. É muito legal quando a igreja faz uma ação missionária, vamos sair aí para fora, vamos evangelizar.
acho que não sei que dia que foi à noite, que nós saímos e tinha um pessoal ali no parque, sexta, né? Sexta-feira tinha um pessoal ali no semáforo, levando uma mensagem de Jesus. É muito legal quando a igreja se reúne para fazer isso. Mas nós não podemos depender somente das ações e dos eventos da igreja. Nós precisamos ser um agente de Deus. Nós precisamos ser a ponte que leva o evangelho. Nós precisamos ser missionários do Senhor. Aonde? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no meio da nossa família, aonde eu e você estivermos inseridos. Ali nós temos que mostrar o evangelho, apresentar o evangelho. Estava conversando com a Elaine, né? E acredito que o Adilson esteja nos assistindo. O Adilson foi para São Paulo e está ministrando na vida de uma pessoa que está precisando de Jesus. É assim que nós precisamos fazer. Levar as boas novas aonde nós estivermos. E através da nossa vida, da nossa conduta, através das nossas palavras, do nosso posicionamento, as pessoas possam ser evangelizadas. Porque não adianta só levar palavras, versículos decorados, e depois sai fazendo um monte de coisa errada. Saiba que o nosso testemunho de vida é o que realmente faz com que as pessoas venham se converter. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Nós precisamos evangelizar essas pessoas. Nós precisamos apresentar o Senhor Jesus. Mas existe o segundo grupo de pessoas. Existe o grupo de pessoas, esse segundo grupo, que na verdade são aqueles que até conhecem Jesus. Eles muitas vezes estão na igreja. Mas a pergunta é uma. Será que de fato eles realmente conhecem Jesus como o verdadeiro Filho de Deus? Será que eles conhecem esse Jesus que é mencionado nas Escrituras? Ou de repente apresentaram um Jesus falso? De repente apresentaram um Jesus que não é o verdadeiro Jesus? Eles conheceram, de repente, será que um Senhor Jesus que a religião acabou modificando? Porque a religião ela tem o poder de modificar o Senhor Jesus. Ela tem o poder de colocar alguns filtros na pessoa de Jesus. E essas pessoas muitas vezes acabam conhecendo o Senhor Jesus com esses filtros. Ou seja, não é o Cristo, não é o Messias, não é o enviado, não é o Senhor Jesus que desceu aqui na terra para pagar um alto preço, ou melhor, um preço impagável, um preço de sangue por mim e por você. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão machucadas, porque conheceram um Jesus que tem um filtro da religião. E nós precisamos, irmãos, sair da religiosidade e entrar na intimidade, para que nós venhamos conhecer o Senhor Jesus. Para que nós venhamos entender aquilo que Ele fez por nós. Para que nós possamos ter uma pequena noção do grande amor que Jesus mostrou por cada um de nós. É por isso que nós temos que olhar para esse grupo, porque são pessoas que não conheceram o verdadeiro Jesus. Conheceram apenas um Jesus que foi pregado de uma forma que a religião convém para ela. E é por isso que nós encontramos, às vezes, as pessoas, e quando você vai falar de Jesus, as pessoas recuam. Elas não querem saber. Quantos já se depararam com uma situação dessa? Ah, não fala de Jesus, não. Por quê? Porque eu estou machucado. Porque eu estou frustrado. Tem pessoas, irmãos,
que por ter esse olhar debaixo desse filtro religioso, elas estão decepcionadas com Jesus. Elas não entenderam o nosso Salvador. Mas através desse filtro, através dessa apresentação falsa, elas acabaram se machucando, se decepcionando e estão frustradas com o Senhor Jesus. É por isso que na hora da pesquisa, muitas vezes, a pessoa até conhece. E ela fala assim, não, eu não quero esse Jesus, eu quero 5 milhões. Porque o Jesus que apresentaram para ela é um Jesus falso. Sabe aquelas religiões que muitas vezes apresentam o Senhor Jesus, dizendo que se você ir para a igreja, você vai ficar rico. Glória a Deus, pode acontecer, amém. Mas são pessoas que elas acabam se envolvendo com a igreja, por quê? Porque elas entendem que através da igreja, a igreja é meio que uma loteria espiritual gospel. Se eu for para a igreja, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, vou virar patrão, eu vou ter carro importado. Aí você vai. Aí muitos falam assim, olha, você tem que ofertar tudo que você tem, você precisa entregar tudo. Porque primeiro você entrega, depois Jesus te retribui. Não ensinam a verdade, irmãos. Que até mesmo na hora de você entregar a sua oferta, como o Cris passou aqui, que é uma oferta voluntária, de amor, até para você entregar essa oferta. Jesus fala assim, ó, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá, acerta com ele, depois você vem aqui. Você vê que as pessoas elas vão se machucando, elas entregam tudo o que tem. E acaba tudo. E aí elas colocam a culpa em quem? Em Jesus. Não foi o líder religioso. Mas Jesus é o culpado. Aí tem líder que fala assim, olha, não, se você vir aqui, o Jesus que eu vou te apresentar vai acabar com os seus problemas. Você vai ter só alegria na sua vida, os seus problemas vão ficar para trás. Não vai existir mais problemas. Mas o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que está na Bíblia, ele diz outra coisa. Ele diz assim, no mundo o quê? Tereis aflições. Ou seja, o couro vai comer. Vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Vai ter dia que o problema vai bater na tua porta. Vai ter dia que você não vai enxergar saída. Ou seja, não é bem assim que você vai entregar, que você vai para a igreja e tudo vai se resolver. Não, irmãos. Só que daí você encontra pessoas que começam a reclamar. Pessoas que começam a murmurar. Pessoas que têm uma autocomiseração. Coitadinho de mim, eu fui para a igreja, agora eu estou passando uma luta. E elas começam naquela murmuração, porque foram feridas, foram machucadas, foram humilhadas. Depois que eu fui para a igreja, eu estou sendo humilhado. Deixa eu te lembrar que o Jesus que nós conhecemos da cruz, esse Jesus, ele sofreu tudo isso, irmãos. Mas ele sofreu com uma intensidade muito maior. Jesus, ele foi sim espancado. Ele sofreu humilhação, tortura. Tudo isso ele sofreu por quê? Por amor a nós. Por amor a mim e a você, irmãos. Então não existe esse Jesus que você vai vir para a igreja e vai acabar seus problemas, não. Não, vai continuar assim. A diferença é que nós sabemos aonde está a solução. Mas tem muitos lugares que acabam dizendo que Jesus é aquele Senhor que atende todos os seus pedidos. Eu fui para a igreja e eu comecei a fazer pedidos. Eu fiz campanhas. Eu fiz não sei o quê. É um Jesus que você tem que pedir, porque Ele vai dar. Ou seja,
É um Jesus guru. É um Jesus que é o gênio da lâmpada. Você esfrega lá e ele vai atender os teus pedidos. É por isso que as pessoas estão machucadas. É por isso que quando você fala de Jesus, muitas pessoas elas acabam recuando. Quando o nosso Deus, irmãos, não faz aquilo que eu e você pedimos, tem pessoas que ficam revoltadas. Por quê? Porque apresentaram um Jesus que ia atender todos os pedidos. Agora, olha para a sua vida. Olha para a sua vida, olha para trás. Imagina se Jesus tivesse dado tudo o que você pediu. Teria muitas coisas que você teria se destruído. Não teria? Ele é soberano. Mas as pessoas acabam pegando essa parte de que Jesus é o gênio da lâmpada. Vai atender todos os pedidos. Vai atender tudo aquilo que ela quer. Ou seja, irmãos, se esse Jesus couber no seu mundinho, na sua cabeça, eu quero te dizer que esse não é o Jesus verdadeiro. Não é o Deus que te criou, é o Deus que você criou. É a história que você criou. É a tua vontade que você criou. Porque o nosso Deus, o Deus que nos criou, irmãos, a nossa mente não consegue compreender a grandeza do nosso Senhor. Então eu quero te dizer que Ele não vai caber na sua cabecinha. E olha que a minha é grande, mas Ele não cabe. Ele não cabe. E Ele sabe de todas as coisas. O nosso próprio Senhor Jesus, quando Ele estava prestes a ser crucificado, Ele fez um pedido ao Pai. Quem se lembra? Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Mas no final ele disse o quê? Mas que seja feita a sua vontade. Deus Pai não atendeu o pedido dele. Mas tem lugares que apresentam um Jesus guru, um Jesus que é gênio da lâmpada. E as pessoas acabam se frustrando. Eu pedi para Jesus. Eu fiz campanha, eu fui na oração, eu fui no monte, eu andei de joelho, eu desci a escada de ponta cabeça. Mas a única coisa que a pessoa esqueceu de perguntar é: seja feita a sua vontade. Que a sua vontade permaneça. Irmãos, eu olho para essa pesquisa e vejo muitas coisas. Mas principalmente quando eu olho Jesus ele sendo trocado por dinheiro, de quem que você se lembra? Vamos ver se alguém mata. Judas. Judas é o que me vem na lembrança. Porque Judas, ele não reconheceu Jesus, o Cristo. Judas, ele andava com Jesus. Ele vivenciou muitas coisas com Jesus. Ele viu muitos milagres acontecendo ali, feitos pelo Senhor Jesus. Mas não o reconheceu como Cristo. Ele não reconhece o Messias, ele não reconhece o Filho de Deus. Então hoje nós vamos falar desse homem chamado Judas Iscariotes. Por isso que eu disse que é uma mensagem que traz um peso espiritual muito forte. Apesar de que o nome Judas é um nome bonito. Significa louvor. Louvor a Deus. Mas alguém já viu alguém chamar Judas? Eu nunca vi. Porque ele deixou uma marca. E essa marca não foi legal. Irmãos, abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. E nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas 6, 12. Nós vamos ler. Aleluia!
Glórias ao Senhor. Irmão, vai dando glória a Deus aí que o ambiente pesa. Glória a Deus, Senhor. Amém? Todos acharam? Lucas 6, versículo 12. Nós vamos ler. A minha tradução está na NVI. Então pode ser que seja um pouquinho diferente da sua. Versículo 12 diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Olha onde Jesus passou. A noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Até aqui, irmãos. Nós olhamos o texto e nós vemos que Jesus ele se retira para orar e ele passa a noite inteira orando a Deus, para que ele possa então escolher os 12. E dentro dos 12, ele escolhe Judas Iscariotes. É o que a palavra diz para nós. Eu olho para esse texto e eu já começo a entender que o primeiro ponto, Jesus ele escolheu Judas, mesmo sabendo de suas deficiências. Jesus ele escolhe aquele no qual o coração dele estava propenso às finanças, às riquezas. Ou seja, ele escolhe Judas mesmo sabendo das suas limitações, das suas falhas. Ou seja, Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim, ele escolhe Judas para estar no meio deles. E aqui eu começo a aprender que as minhas limitações não impedem Jesus de me escolher. As suas limitações não impedem Jesus de te escolher. Nós não somos escolhidos por Deus porque nós somos bons, porque nós somos merecedores. Não. Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele escolhe cada um de nós segundo o seu propósito. É por isso que lá em João 15,16 diz que vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então, irmãos, não somos nós que aceitamos Jesus. Muitas vezes é um vocabulário que nós usamos, mas está errado. É o Senhor que nos aceita. É Ele que nos escolhe. É Ele que nos aceitou. Mesmo sendo falho. Mesmo nós tendo limitações. Mesmo nós tendo, muitas vezes, um pecadinho de estimação. Ele escolhe porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Então não tente ficar argumentando com Deus. Não tente ficar gastando palavras com o Senhor. Você não vai conseguir. Porque tem gente que fala, olha, mas eu não sou capaz. Eu não sou digno, irmãos. Nós não somos mesmo capazes. Nós não somos mesmo dignos. Mas Ele te escolheu, pronto, acabou. É Ele que capacita. É Ele que prepara. É Ele que sabe tudo o que Ele colocou dentro de cada um de nós. No seu DNA está escrito toda a receita de Deus e Ele sabe tudo aquilo que Ele escreveu.
Muitos aqui não sabem o potencial que você tem, porque você se esbarra na sua limitação. Ai, Deus não pode me usar. Ai, Deus não pode porque eu não sou digno. Deus não pode porque, nossa, eu não... Não, Deus pode. E se Ele te escolheu, e se hoje você está escutando aqui essa mensagem, é porque Deus está falando comigo e com você. Você é capaz, sim. Cada um no ministério que o Senhor escolheu. Amém? Não se limite. Não tente ficar argumentando com Deus. Ele escolheu Judas. Mesmo sabendo as falhas. Mesmo sabendo que ele não tinha um caráter reto, íntegro. Mas Jesus ele escolhe. E Jesus acaba escolhendo Judas. E ele coloca Judas como tesoureiro. Ele escolhe Judas e coloca ele como tesoureiro, irmãos. Em João 13, 29, diz assim: visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Tem horas, irmãos, que de fato não dá para entender Deus. Ou, na maioria das vezes, não dá para entender Deus. Como que ele pega alguém com um coração corrompido pelas riquezas? Como que ele pega alguém que é propenso a roubar dinheiro? Porque a Bíblia fala que ele era ladrão. E coloca como tesoureiro do maior ministério que já existiu nessa terra, irmãos. Tem coisa que não dá para entender, humanamente falando. Mas isso me faz pensar, como Jesus pode fazer isso? Como que Jesus, mesmo sabendo da fraqueza, mesmo sabendo da deficiência de Judas, coloca ele na área que ele mais tende a cair? Jesus coloca ele como tesoureiro para lhe dar uma oportunidade de um conserto de vida. Jesus, ele toca na ferida, mas não é para machucar. Ele toca na ferida, é para curar. Eu vejo que Jesus, ele coloca Judas como tesoureiro porque é uma oportunidade de mudança, de caráter, de vida. É uma oportunidade que Jesus está dando para Judas. E assim ele faz comigo, faz com você. Em muitas coisas que nós somos falhos, em muitas coisas que nós temos as fraquezas, Deus ele permite que nós venhamos passar por algumas situações, porque Ele quer nos dar uma oportunidade para que nós venhamos fazer a mudança. Uma mudança de caráter, uma mudança de conduta. É assim que Ele faz com Judas, Ele dá uma oportunidade a Judas de mudança. Por isso, irmão, que eu defendo a teologia arminiana e não a calvinista. Porque a calvinista, ela acredita que Judas nasceu para a perdição, já está condenado. Ele nasceu para ser condenado. Mas a arminiana, ela nos mostra que Judas, ele teve uma escolha. Ele teve uma oportunidade. Jesus, ele dá uma oportunidade. Jesus, ele teria sim que morrer e ir para a cruz, mas não necessariamente seria Judas quem o conduziria. Então ele teve a oportunidade, a chance de escolher. Judas teve a chance de escolher mudar a sua história. Porque Jesus, ele deu uma chance. Jesus, ele deu uma chance. E assim como ele dá uma chance para mim e para você. É por isso que Jesus pega sempre alguém que tem problemas com dinheiro. No caso de Judas. E bota para cuidar com dinheiro. Jesus pega alguém que tem problemas com dinheiro para cuidar do quê? Do dinheiro. E por que ele faz isso, irmãos? Porque todas as vezes que Deus insiste que em nós venhamos a fazer
venhamos a viver nesse desafio de superar e vencer as nossas fraquezas. Ele nos dá a chance, porque Ele quer que nós venhamos vencer esses problemas e mudar a nossa vida. Ele nos dá a chance, Ele insiste que nós venhamos viver muitas vezes esses problemas. Porque, na verdade, Deus quer que esses problemas venham nos mudar. Esses problemas venham a fazer com que nós venhamos ter uma mudança. É por isso que Jesus permite que Judas vai cuidar do dinheiro. Para que através desse problema, ele viesse mudar com essa situação. E nós vemos pessoas, irmãos, vivendo anos debaixo de erro. Nós vemos pessoas vivendo anos nos mesmos problemas, porque não entendeu que a situação não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. É eu e você que precisamos mudar. É por isso que Deus nos dá a oportunidade de mudar todos os dias das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Viktor Frankl, ele tem uma frase que diz assim: quando a situação é boa, desfrute. Quando a situação é ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transformem-se. Então nós precisamos desfrutar, nós precisamos transformar e ser transformados. Deus, Ele está insistindo na mudança, irmãos. Nas nossas vidas, nos nossos caráteres. Aquilo que você não muda, acaba mudando você. Aquilo que você não transforma, acaba transformando você. Aquilo que você não altera, acaba alterando você, irmãos. É por isso que o Senhor nos dá chance. Ou seja, Jesus está dando uma chance para Judas o quê? Mudar. Para Judas transformar. Para Judas alterar o percurso da sua vida. Alterar aquilo que domina a vida dele. Aquilo que está no coração dele, que queima, que são as riquezas. Jesus dá a oportunidade para ele mudar, para ele transformar e para ele alterar. Olha a oportunidade que Jesus dá para cada um de nós. Porque uns têm problemas com dinheiro. Outros têm problemas com mulheres. Outros com mentiras. Outros com enganos. Outros com negócios que estão errados, vícios. Mas se hoje você está aqui na igreja hoje, é porque o Senhor te chamou para escutar essa mensagem, para apanhar junto comigo. Porque nós somos irmãos, temos que apanhar junto. Mas para que essa palavra venha tocar profundamente a sua vida. E para que você venha levar ao próximo. Amém? Jesus dá uma oportunidade para ele mudar, transformar, alterar. Porém, eu olho para o texto, eu olho para a vida de Judas. E a Bíblia me mostra que Judas, ele roubava a bolsa. Ele roubava o dinheiro da bolsa. Olha o que está escrito lá em João 12:4, que é aquela passagem onde a mulher derrama aquele perfume caríssimo, um perfume de nardo, e ela derrama. E Judas olha e fala assim, 12:4, diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. E ele não falou isso por se interessar aos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que costumava tirar
o que nela era colocado. Irmãos, Judas, ele roubava o dinheiro. Ele não só tinha a ganância, mas ele roubava tudo aquilo que era colocado no ministério. Judas, de fato, ele tinha um problema seríssimo com dinheiro. Mas Jesus quer provar Judas. E por que Jesus quer provar Judas? Para que até o final dessa história, ele seja transformado. É por isso que Jesus insiste. É por isso que Jesus faz coisas que nós não entendemos. Humanamente nós não entendemos. Porque ele quer que até o final dessa história, Judas ele seja transformado. Ele vença. Porque de fato ele tem um problema com dinheiro. Só que o inimigo, irmãos, percebendo isso daí, percebendo a fraqueza, percebendo a legalidade que Judas dava, o inimigo, ele vai aonde? Ele vai atacar onde você é fraco. O inimigo nos ataca nas nossas fraquezas. Aonde nós acabamos dando, muitas vezes, a legalidade para ele entrar. Aonde nós deixamos a porta aberta para muitas coisas. Quer um exemplo? A igreja agora está com a porta fechada, não vai entrar nada. Mas se eu deixar essa porta aberta e entrar um cachorro, entrou por quê? Porque a porta estava aberta. Então olha para dentro de si e tenta entender quais portas da sua vida estão abertas. E preste atenção e feche elas. Feche todas elas, porque isso abre uma legalidade para que o inimigo venha entrar na sua vida. Para que ele venha te atacar. E eu provo isso, porque lá na frente, lá na ceia do Senhor, a Bíblia diz que o inimigo, eu não falo o nome, mas o inimigo entrou em Judas. O inimigo entrou em Judas para traí-lo. Por quê? Porque ele tinha uma legalidade. E ele entrou através dessa legalidade. Olha o que está lá em João 13, 27. Diz assim: tão logo Judas comeu o pão, o inimigo entrou nele, e Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. Então nós precisamos, irmãos, entender que o inimigo ele vai te atacar. Ele vai me atacar. E aonde que ele vai tentar? Nas fraquezas. Na onde a gente fica mais vulnerável. O inimigo ele vai tentar te paralisar de todas as formas. Dizendo e acusando você principalmente, porque o inimigo ele tem o poder de enxergar o passado só. É por isso que ele acusa. Ele não consegue ver o futuro. Então ele olha para o passado e ele começa a fazer acusações. Por quê? Porque ele quer te paralisar. E através da paralisação ele vem e coloca culpa. O inimigo ele te paralisa, ele te culpa, mas na verdade ele quer te matar, irmãos. O inimigo ele quer nos matar, espiritualmente e fisicamente. É por isso que ele trabalha 24 horas, monitorando as nossas fraquezas. Vigia, irmão, o que você anda fazendo no secreto. Ah, eu estou fazendo no secreto, ninguém está vendo, a igreja não vê, ninguém vê. O inimigo está vendo, Deus está vendo. Vamos fechar essas portas. Nós sabemos que nós somos sim limitados, fracos, mas a Bíblia me ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que, olha o que diz lá, 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Podemos ser fracos, irmãos. Podemos ser limitados. Mas nós temos um Deus que nos deixa forte.
Um Deus que nos ajuda, que nos sustenta, que se não fosse por Ele, nós não suportaríamos a pressão do inimigo. Então nós temos que olhar, irmãos, e entender que o inimigo vai atacar, mas quando nós estamos em Deus, a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Ou seja, o problema não era Judas administrar o dinheiro. Esse não era o problema. Afinal de contas, ele precisava de um administrador para o ministério. Então o problema não era Judas administrar o dinheiro. O problema era que quando o dinheiro começou a administrar o coração de Judas. O problema é que quando o dinheiro começou a possuí-lo, é aí que ficou complicado. É aí que complica a vida de muitas pessoas. Não permita que nada venha te dominar. Deus nos deu a autoridade para que nós venhamos dominar todas as coisas. Não deixe o teu trabalho te dominar. Não deixe as tuas finanças te dominar. Não deixe os teus filhos te dominar. Não deixe nada te dominar. Para que você não venha se tornar escravo de coisas. Mas nós temos que colocar Deus como prioridade. Acima de todas as coisas. Judas, ele teve o privilégio de aprender lá em Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha. Judas, ele aprendeu em Mateus 6, versículo 19, que Jesus disse o quê? Não acumulem riquezas na terra, aonde as traças, as ferrugens destroem, o ladrão rouba, mas acumulem tesouro no céu. Judas, ele estava nessa aula. Ele estava presente. Ele ouviu. Ou seja, eu vejo que Judas, ele começa bem, mas ele termina mal. Ele começa bem, escutando a mensagem, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas acaba mal. Então não adianta, irmãos, começarmos bem, começarmos no calor e depois terminar mal. Existe uma coisa que me intriga um pouco. Porque a Bíblia fala do primeiro amor. E quando nós temos o primeiro amor, é aquela queima, é aquele fogo. Você quer pregar para todo mundo, você prega no espelho, você prega para a vassoura, você prega para todo mundo. Eu conheci um pastor que ele pregava para as vacas. Ele tirava leite e ele ficava pregando, ele ficava passando a pregação. Mas nós temos uma cultura que, ao passar do tempo, nós acabamos esfriando. E quando nós olhamos para um novo convertido, você fala, já acaba esse fogo. É assim ou não é assim? Mas na verdade, irmãos, precisava ser ao contrário. Quanto mais tempo na presença de Deus, quanto mais conhecendo a sua palavra, quanto mais você tendo um relacionamento com Deus, mais o teu coração precisava queimar. Ou seja, aqueles que estão mais velhos no ministério seriam aquelas pessoas que teriam que queimar muito mais do que os novos. Então não deixe essa cultura diabólica cair na tua cabeça de que ao passar os tempos as coisas vão se esfriando. Não, em nome de Jesus, ao passar dos tempos, ao passar mais tempo com Jesus, mais o teu coração vai queimar, mais você vai sentir sede, mais você vai querer a presença dele, mais você vai falar do amor dele. E quando você olhar para o novo convertido, você vai olhar e vai dizer assim, olha irmão, você está começando agora com esse fogo, mas a hora que você tiver o conhecimento, a caminhada que eu tenho, você vai queimar muito mais. Então tira essa cultura de que ao passar do tempo as coisas vão esfriando. Não, irmãos. O nosso coração precisa queimar cada vez mais. Ou seja, nós precisamos começar bem e terminar bem. Não adianta começar bem e acabar mal. Saul, ele começa bem, mas termina mal. O próprio Salomão, ele começa bem
e termina mal. Ou seja, as minhas escolhas em Deus determinam o meu final. O final que Ele tem para mim. Nós precisamos entender que as nossas escolhas, diretamente, vai afetar o nosso final. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar muito em Deus. Estar muito na presença dEle. Estar num culto hoje desse é adorar ao Senhor, é cultuar ao Senhor. É dar referência para quem tem honra. Mas, infelizmente, muitos enxergam isso como um compromisso religioso. E, em nome de Jesus, todos aqueles que pensam que é um compromisso religioso, que esse pensamento saia da sua cabeça. Mas que você venha realmente ter o prazer de estar na presença de Deus, com o teu coração queimando, com o teu coração com sede de orar por alguém, declarar vitória, declarar cura, declarar libertação. Eu vejo, irmãos, que para mim o maior desafio para ser um cristão, para mim é a constância até o final. Nós precisamos nos manter constantes. Não podemos deixar a peteca cair. A palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel até o fim. E nada pode nos separar da presença de Deus, irmãos. Nada pode separar. Mas olhando para o texto, irmãos, Judas trai com um beijo. Judas, ele trai com um beijo. Mas Jesus o chamou de amigo. Eu olho para essa passagem e vejo que Judas, através desse beijo, Judas ele estava simbolizando a morte de Jesus. Então, irmãos, tem beijo, tem beijinhos, tem abraço que pode te levar à morte. Tem situações, irmãos, que a expressão de carinho vem com boas intenções. Parece vir com boas intenções. Tem lugares, tem pessoas que vão te atrair com coisas boas, com boas intenções, mas que no final é para te destruir. Na verdade, eles vão te atrair, para você se distrair, para que o inimigo venha te... Então nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele chama de amigo. Ele recebe o beijo da traição e diz, amigo. Por que Jesus faz isso, irmãos? São coisas que vêm deixar um ponto de interrogação. Alguém vai dar o beijo da morte e Jesus chama de amigo. Porque, na verdade, o caráter de Judas, ele não muda o caráter de Jesus. O caráter de Judas não muda o caráter de Jesus. Então eu aprendo que Jesus, eu aprendo aqui com o nosso Senhor Jesus, que não é a maldade do mundo que vai mudar o sentimento do meu coração. Não é a maldade que está aí fora que pode mudar o meu sentimento, o meu coração, irmãos. Nós temos que olhar e aprender que se eu dou amor é porque Jesus amou. Se eu libero perdão é porque Jesus liberou o perdão. O meu sentimento tem que ser vertical, não pode ser horizontal. O nosso sentimento precisa estar ligado com o Pai. Ligada com o Senhor. Jesus, ele chama Judas de amigo, mesmo na hora da traição. Mesmo no momento de muita tensão. Ele chama Judas de amigo. Por quê? Porque a maldade está no coração de Judas.
A maldade estava no coração de Judas, mas o coração de Jesus existe só amor. E quem carrega a maldade foi Judas, mas o nosso Senhor Jesus, ele carrega amor. Ele carrega compaixão. E é isso que nós precisamos, irmãos. Entender que, de fato, aquilo que nós carregamos é o amor de Cristo. E aquilo que está ao redor, aquilo que está no mundo, aquilo que está tentando nos influenciar, simplesmente é aquilo que o mundo carrega. Jesus, ele carregava amor, Judas carregava ódio. E cada um expressa aquilo que tem no seu coração. Olha que coisa. Jesus, ele estava sentado à mesa com o traidor. Jesus estava sentado. E deixa eu te falar, Jesus sabia ou não sabia que ele era o traidor? Sim ou não? Sabia, irmãos. Só que mesmo sabendo que ele era o traidor, Jesus não impediu Judas de sentar à mesa. Mesmo ele sabendo que Judas era o cara que iria trair, ele permitiu que Judas sentasse à mesa. Irmãos, isso nos confronta, não é verdade? Isso nos confronta. Porque eu me fiz essa pergunta. Será que eu deixaria? Sabendo que alguém iria me trair, será que eu deixaria essa pessoa na mesa? E eu acho que cada um aqui de vocês fazem essa mesma pergunta. Mas Jesus, ele permite que ele venha se sentar. Porque Jesus, ele entende que o pecado que está em Judas não vai mudar o ambiente que Jesus está. O pecado que está, a maldade que está em Judas, não muda o ambiente que Jesus está. Mas a virtude de Jesus é que vai transformar o ambiente. A virtude de Jesus é que vai transformar a vida das pessoas, irmãos. Ou seja, lembra da mulher do fluxo de sangue? Essa mulher passou anos. E naquela época, segundo a lei, a mulher, no período de menstruação, que já sangrava, ela se tornava impura. E aonde ela tocasse, ficava impuro. Ou seja, aonde ela tocasse, se ela tocasse nessa mesa, isso aqui ficaria impuro. Teria que vir o sacerdote. Mas, irmãos, nós olhamos para essa história da mulher do fluxo de sangue, e ela entra no meio daquela multidão, e ela, mesmo sangrando, ou seja, mesmo impura, segundo a lei, ela toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla, toca nas vestes de Jesus, o sangramento para na hora. Ali cessou imediatamente a hemorragia que ela tinha. E aqui eu aprendo, irmãos, eu aprendo uma coisa importante. Porque não foi o pecado dela que sujou Jesus, mas foi a virtude e o poder do Senhor Jesus que transformou a vida dela e a curou e libertou. Jesus, ele tem virtude, ele tem poder. Ou seja, não tenha medo de aparecer de repente pessoas que vão tentar ofuscar, que vão tentar te levar para outro caminho. Saiba que aquilo que você carrega é muito maior e vai fazer a diferença, porque Deus, ele espera que eu e você venhamos fazer a diferença. Porque aquilo que nós carregamos pode mudar vidas. Uma palavra, um abraço, um cumprimento pode mudar a vida de alguém. Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, ele teve a melhor igreja. Ele viu os milagres, os maiores milagres. Judas, ele teve tudo isso. Mas, mesmo tendo tudo isso, ele não se converteu. Mesmo ele presenciando
tudo isso, ele não se converteu, irmãos. Ou seja, o problema não estava no sermão de Jesus. O problema não estava nas Escrituras. O problema estava no coração de Judas, que não queria mudar. O problema, irmãos, que muitas vezes nós entendemos que é o sermão, ou muitas vezes nós colocamos a culpa em tantas coisas, mas que na verdade é o nosso coração que está endurecido. Se a mensagem de Jesus, que é uma mensagem verdadeira, não está mudando a sua vida, a sua conduta, o seu pensamento, irmãos, o problema não é a mensagem. Eu sei que é uma palavra dura, mas se a mensagem não está mudando a sua vida em nada, eu quero te alertar que o problema não é a mensagem, o problema está no teu coração. Ou no coração daquelas pessoas que não estão aceitando. O problema está em Judas, que ouve a mensagem, mas não transforma. Não permite uma mudança de caráter. Ouve a mensagem, mas não se liberta. Ouve a mensagem, mas não muda a mente. Escuta as pregações, muitas pessoas escutam as pregações, mas vão para casa e continua tudo da mesma forma, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa mudar a tua vida. Porque quando a palavra ela é lançada, aí nós vemos o quanto nós somos miseráveis. O quanto nós precisamos aprender mais de Cristo. Oh, meu Deus. Você está numa garagem. Não faz você de um carro. Você está hoje dentro de uma igreja, não te faz ser um cristão. Mas estando lá fora, pregando a palavra, mostrando o evangelho, segundo a sua vida que você tem vivido, isso sim vai impactar pessoas. Isso sim vai fazer com que as pessoas venham reconhecer Jesus como o Cristo verdadeiro. Através da minha vida, através da minha conduta, através das minhas palavras, lá fora, nós vamos mostrar e apresentar o verdadeiro Jesus, o Cristo. Amém? Irmãos, eu quero concluir essa mensagem e eu peço que o grupo de louvor já venha aqui para frente. Aleluia, Deus. Pessoas fracas, elas perdem oportunidade. Pessoas comuns, elas aproveitam a oportunidade. Mas pessoas extraordinárias, elas criam a oportunidade. Se nós olharmos para a vida de homens, se nós olharmos para a vida de Thomas Edison, nós sabemos que ele inventou a luz, a lâmpada. E hoje nós estamos aqui iluminadinho porque ele pensou, ele criou, ele deixou algo. Mas se nós pensarmos em Adolf Hitler, foi um cara que deixou legado de tristeza, de morte. Um legado que foi uma desgraça total no mundo. Então eu vejo, irmãos, que tudo é uma oportunidade que tem para nós. Mas repare numa coisa. A pessoa que perdeu a melhor oportunidade da vida foi Judas. Esse ele perdeu a melhor oportunidade que já existiu aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele andou 3 anos. Ele andou 3 anos com a porta. E nunca entrou. Ele conheceu o caminho. Mas viveu em um atalho.
Ele andou com a verdade, vivendo uma mentira. Ele andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Ele conheceu o pastor e nunca quis ser a sua ovelha. Ele andou com a vida e decidiu a morte. Escute bem essa frase. Judas, ele andou com o dono do céu e foi para o inferno. Judas, ele conheceu o dono do céu, mas foi para o inferno. Reconheça Jesus. Reconheça o verdadeiro Jesus, irmãos. O Cristo, o enviado, o Filho de Deus, que anunciou as boas novas, que anunciou o Evangelho, anunciou o reino. O Jesus que fala assim, olha, vai ser difícil, mas eu estou com você. Ah, mas eu quero mudar, eu te ajudo, eu te ensino. Ah, Jesus, mas vai ser do meu jeito. Não, não, vai ser do seu jeito, Senhor. Irmãos, não perca a oportunidade de crer no verdadeiro Senhor Jesus. E que através das mensagens, da palavra do Senhor, a sua vida possa ser mudada todos os dias. Porque é assim que acontece. Todos os dias, quando eu aprendo mais um pouco de Jesus, eu olho e falo, meu Deus, eu preciso corrigir isso. Meu Deus, isso aqui está errado. Isso aqui eu não posso mais compartilhar, eu não posso mais fazer. E o mais legal, que o coração queima para falar assim, eu preciso avisar aqueles que de repente ainda não entenderam. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Aleluia, Deus. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque o Jesus verdadeiro diz que nós somos seus filhos e que Ele cuida. E Ele diz para cada um de nós, tome a sua cruz e siga. Ele não disse assim, ó, só me segue, não. Ele diz, tome a sua cruz e siga. Deixa eu falar uma coisa. Quando Adão e Eva caíram no jardim, a palavra de Deus diz que Deus ele foi no final do dia. E quando eles escutaram, eles se esconderam atrás da árvore. Irmãos, e se você tem uma árvore na sua frente, você pode olhar para cima, você pode olhar para o lado ou para o outro, você pode olhar para baixo, mas para frente você não consegue ver. Labassore canta lamachou. Ei, toma a sua cruz e siga! Porque senão o inimigo vai acabar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Deus não quer morno. Ou você é quente ou você é frio. Não podemos viver só na mesmice, nos encontros religiosos. Ai, me convém hoje eu ir no culto, me convém hoje eu não ir. Não, irmãos. Porque quando Jesus estava pregado naquela madeira, aquela madeira foi feita do quê? De uma árvore. Mas quando você está pregado, você pode olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para frente, mas nunca olhar para trás. Para de olhar para trás. Para de se sentir culpado. Vira a página da sua vida. Deus tem muito mais. Oh, Ramaná, Sorecanta, Labachou. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Saia dessa água morna. Deus está querendo incendiar o seu coração, para que você possa apresentar o verdadeiro Jesus Cristo.
e pessoas serem tocadas, transformadas, o seu ambiente de trabalho ser transformado, a sua faculdade, a sua escola, a sua casa, a sua família. Mas nós precisamos de um posicionamento, irmãos. E o Senhor hoje trouxe essa palavra, eu sei que é uma palavra um pouco pesada, mas é que muitas vezes a papinha não resolve o nosso problema. Quando nós estamos já numa caminhada, chega de papinha, agora precisamos de alimento forte. Porque o vento vai vir, a tempestade vai vir. E a palavra de Deus diz que se a sua casa estiver sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade. Você vai sentir o barulho, você vai escutar o barulho, você vai sentir o vento, mas você está firme na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Adore ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele está aqui. E Ele é o único digno de toda a adoração. O nosso coração precisa estar com o Pai. Aleluia! Aleluia. Santo, Santo Senhor Jesus, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, se depender de nós vamos pregar tudo. Nós vamos pregar sobre Jesus, verdadeiro que está na Bíblia. O Jesus que transforma, o Jesus que cura, o Jesus que caminha conosco todos os dias.
conversão das pessoas, são a mudança de vida, são a